Olá, primeiro ano. Beleza? Tudo jóia com vocês? Espero que sim. Espero que todos aí estejam bem, que você esteja bem, que seus pais estejam bem, que seus responsáveis estejam bem, que seus familiares estejam bem. Aguardando aí, eu tenho dito isso já há algumas semanas, o nosso retorno. Falta menos do que faltava. Naturalmente, já estamos mais de 3 meses nessa situação, a partir de março. E eu acredito que mais um pouco a gente vai estar voltando. Não tem previsão, naturalmente, mas como eu disse, eu acho que falta menos do que faltava. Eu acredito que falta menos do que faltava, mas enquanto isso, Deus esteja abençoando vocês aí, continuando a abençoar vocês, cuidando de vocês, direcionando a vida de vocês. Lembrando que vale o esforço para se preservar, se cuidar nesse momento. Após a pandemia, continuar se cuidando, é importante isso, não pode esmorecer, não pode, como a gente diz, vacilar. É preciso continuar sempre a vigilância. Nossa saúde ela é muito importante. Nós só temos uma vida e precisamos cuidar bem dessa vida. Enquanto isso, o desafio continua de vocês aí fazerem as aulas, os exercícios, estudar, se dedicar ao estudo, que isso é importante para que quando as coisas normalizem, a gente volte aí com todo o gás. E nosso bate-papo, a nossa aula, o nosso encontro dessa semana é falar sobre, continuar falando sobre maturidade, mas falar especificamente ser adolescente. O tema é sendo adolescente, maturidade, sendo adolescente. Já demos a definição do que é a maturidade. Nós já falamos que nós adultos, pelo menos eu, não pretendo, e até porque não seria normal, querer que vocês amadureçam antes do tempo, que vocês virem adultos de uma hora para outra. Não é esse o objetivo, não é esse o propósito, não é forçar, até porque vocês ainda não têm a maturidade necessária para serem adultos, normal isso, mas é algo que vocês já estão caminhando para lá, né? Já são adolescentes, já estão no primeiro ano, ano que vem, segundo ano, depois terceiro, e aí encerra o ciclo, e aí parte para a faculdade, para a vida profissional e por aí vai. Então, nesse momento é importante essa fase de ser adolescente, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma, enfim, cuidar de tudo que envolve, né, ser adolescente. E o que é ser adolescente? Bom, adolescente é uma fase, eu já falei algumas coisas sobre isso nas aulas, tanto presenciais quanto aqui, mas como eu disse, hoje eu quero bater mais nessa tecla, ser adolescente. Há alguns cuidados que se precisa tomar com algumas situações, mas a fase adolescente é uma fase que marca uma transição entre a infância e a idade adulta, ou seja, vocês não são crianças e não são adultos. E aí gera já a primeira crise, principalmente em relação a nós adultos. Quando digo nós adultos, especificamente mais em casa, mas vamos generalizar aqui, nós adultos. Por quê? Porque algumas vezes, mesmo não sendo criança e não sendo adulto, nós somos comparados, ou seja, vocês nessa fase são comparados à criança e algumas vezes são comparados como adultos. Perdão, vou pegar uma água ali e dei uma viradinha. São comparados como adultos. Algumas vezes na reação de vocês, os responsáveis falam assim, mas parece criança. E algumas outras vezes, mas vocês não são mais crianças. Ah, já está crescendo, já estão rapazinhos, já estão mocinhas, já são adultos. Algumas vezes vocês até escutam isso. Na verdade, são frases ah, que os responsáveis acabam falando no calor de alguma situação. Não que eles não entendam que vocês não são adultos e que vocês também não são crianças, mas vocês também, quando pegam, né, essas frases, ou essa frase, vocês não são crianças, ou a outra, vocês não são adultos, não têm responsabilidade,
pode ser que de alguma forma haja uma confusão na cabeça de vocês, haja uma confusão, talvez em entender, quando quer eu sou criança, quando quer eu sou adulto, enfim, pode gerar uma situação, até porque já é algo complicado e vocês estão passando por algumas mudanças, tanto a mudança física como mental e social. E eu quero comentar sobre essas mudanças com vocês, dar mais uma atenção sobre isso, no objetivo naturalmente de ajudar vocês. Qual a orientação que a gente tem baseado numa conduta, na perspectiva bíblica, né, sobre isso, para ir direcionando aí. Então vamos lá, diz assim: adolescência, fase que marca uma transição. Bom, toda transição ela tem os seus desafios, porque transição é a mudança de alguma coisa para uma outra coisa. Você está num plano A e passa para o plano B, ou está no plano B e volta para o A, não sei. Estou generalizando, mas é isso mesmo. Transição é uma passagem de fase, é algo diferente que vem. E tudo que é diferente causa estranheza. Tudo que sai do normal pode ser um pouco complicado. Por exemplo, você sai da fase de criança para junior, talvez não haja uma mudança tão radical, porque a coisa é meio que paralela e talvez meio inconsciente. Eu, pelo menos, não percebi muita mudança da minha fase de criança para junior, mas para adolescente e jovem, para adulto, eu percebi bastante mudança. As coisas ficam mais acentuadas, a gente é mais cobrado, é mais exigido, a gente mesmo se cobra mais, então a gente sente mais. Então eu acho que adolescente, eu já disse isso também, é uma fase muito bonita, mas também é uma fase que não é fácil e é desafiadora. E a primeira mudança que diz aqui, que fala aqui para nós é a física. Bom, eu acho a mais importante, talvez, nesse sentido, a mental. Mas vamos falar aqui da física. Eu já até comentei algumas coisas com vocês sobre isso. Mas eu quero parar um pouco mais de tempo para falar sobre as mudanças físicas. As mudanças físicas são muito acentuadas nesse momento de adolescente e causam uma revolução muito grande que afeta exatamente o comportamento emocional e social. Por quê? Porque é a fase dos hormônios. São os hormônios que ficam aflorados, por isso vocês ficam muito irritados, né, de forma muito rápida. Vocês têm muita força e não sabem às vezes como canalizar essa força. Vocês têm força não só física, que é normal dos jovens, adolescentes, mas também tem muita força no falar. Minha mãe fala assim, força na língua. Vocês começam a ter um pensamento mais que flui, um diálogo que flui com uma melhor uma maior intensidade, colocam as coisas de forma mais claras, tem resposta para tudo, e isso pode causar algum transtorno ou alguns transtornos, tanto em casa quanto, né, nos relacionamentos de vocês. Então, a mudança física, a gente não vai falar disso agora do emocional, a gente está falando da física. Então, a mudança física, ela traz essa situação. Por quê? Tanto meninas quanto meninos, guardadas as devidas proporções, vão acontecendo as mudanças físicas naturalmente. E você, naturalmente, começa a se perceber mais. O que você não percebia na mudança de criança, né, junior, você começa a perceber de junior para adolescente, adolescente para jovem com mais intensidade, porque isso fica marcado no corpo. No caso dos meninos, começa a ter uma mudança de voz,
Alguns encorpam mais a voz fica mais grossa. Outros ficam com a voz nem grossa nem fina, fica diferente, às vezes fica até, alguns acham que fica meio esquisito. Corpo que já começou a criar os pelos normais nessa fase, enfim, os pensamentos começam a ser direcionados mais para o sexo oposto, se interessar mais pelas meninas. E há vou dizer aqui, uma certa confusão mental, como eu disse daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso, que traz essas transformações. Que essas transformações trazem. Os pensamentos mudam, o corpo acompanha, a mente acompanha, não consegue acompanhar às vezes, melhor dizendo, essas mudanças. Como entender toda essa evolução? As meninas são a mesma coisa. As meninas começam a tomar uma forma de mulher, começa a ficar mais interessante para os meninos. A adolescência é assim. Você começa a se perceber, né, mulher, e ficam tanto menino quanto menina, menino e menina começam assim a se preocupar mais, digamos assim, com a aparência, nem tudo, né, que já não agradava no junior, agora muito menos nos adolescentes. Você começa a não gostar, se não tiver cuidado da sua aparência. É interessante isso, porque você já olha no espelho e fala assim: nossa, eu poderia ser assim, assado. Meu cabelo poderia ser daquele jeito, meu nariz poderia não ser assim, a minha cor poderia ser assim, enfim, meu corpo poderia ser assim. Você começa a pensar, a se ver mais, e isso causa as alterações. Ou seja, as alterações que correm no seu corpo, eles vão para a sua mente, naturalmente. E isso é assim mesmo que funciona, porque o seu corpo vai mudando, vai acontecendo toda a movimentação, como diz, dos hormônios, crescimento, desenvolvimento físico, e isso vai trazendo, né, a sua mente começa a direcionar você para algumas coisas. Você mudou. E como fazer? E aí a primeira coisa que você precisa entender e ter bem claro, talvez a palavra entender não é a mais correta, você entende, é você perceber que essas mudanças são naturais. Quando eu falo que você precisa perceber, é para você entender que isso tem que acontecer. Isso precisa acontecer. A maioria das crises nessa faixa etária, ou muitas das crises que acontecem nessa faixa etária, é porque talvez você não percebeu ou não quis estar atento a essas mudanças, que elas iam acontecer. E quando acontece, você, além de questionar algumas coisas, que é até normal, você começa a não aceitar algumas mudanças que acontecem. E não tem como voltar atrás. E graças a Deus por isso. Deus o fez perfeito. Deus a fez perfeita. Essas mudanças todos passam por elas. E eu quero frisar bem isso para você. Até porque você está crescendo, vai desenvolvendo, e lá na frente você vai ter que ajudar outras pessoas. Quando você tiver maturidade para falar sobre isso, talvez a pessoa irá precisar de você para você ajudá-la. Então você precisa entender que essas mudanças são naturais, são normais, e graças a Deus que elas acontecem. Porque se elas não acontecessem, você ficaria da mesma forma, da mesma maneira, não haveria mudança. Então, isso faz parte, é bom, é necessário, e você está passando por isso. E aí, como lidar com isso? E aí vem a parte emocional. E aí gera uma série de insatisfação, porque mesmo a gente vendo, a gente não se entende. Você talvez não se entende. Não, talvez por não entender as mudanças, mas entender por que elas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Porque você não gostaria que fosse do jeito que está indo. Algumas vezes pode acontecer. E é preciso aceitar de boa o que está acontecendo. Você é único,
Você não é igual a ninguém e não tem que ser igual a ninguém. E se a sua mente não absorver essas mudanças e você entender que Deus cuida de você, que Ele direciona você, que esse crescimento ele é normal e faz parte do plano de Deus para a sua vida, fica muito complicado. E aí o seu emocional começam a ter as crises sobre o seu desenvolvimento. E aí você pode esquecer que essa é a vontade de Deus para você. Que você cresça, que você se desenvolva, que você evolua e que você está entrando numa outra fase da vida. Que coisa bacana. Mas, emocionalmente falando, não são só essas crises. Tem outras. Tem outras crises que não são só essas. Começam a se desenvolver, e hoje está começando muito cedo demais, mas é na adolescência que eu disse no início que começa a se desenvolver um interesse maior pelo sexo oposto. Menina se interessando pelo menino, menino se interessando pela menina. E como fica isso? É um grande desafio. Parece que é fácil, mas não é fácil. É todo digamos assim, é todo um projeto de engenharia que é montado quando se quer se aproximar de uma menina e de um menino. E tem as crises. Porque da mesma forma que os meninos têm crise, as meninas também têm crise quando alguém chama a atenção do sexo oposto e a gente às vezes quer se aproximar e a gente não consegue por alguns motivos, que não é o caso a gente ficar citando os motivos aqui. É só para a gente entender isso. Bem verdade que eu já disse, volto a repetir, que nessa faixa etária a maior preocupação de vocês não deve ser com o namoro. O namoro ele é uma consequência. A maior preocupação de vocês hoje precisa ser com o estudo. E como eu disse, eu estou aqui citando, baseado no desenvolvimento do adolescente, em sendo adolescente, as transformações que acontecem e o que vem a causar isso tudo. Então, às vezes, o menino não se aproxima de uma menina nessa fase porque ele se acha assim muito diferente por causa das transformações que ocorrem no corpo e ele vê naquela menina, apesar do desafio, mas ele tem medo, é a palavra não que assusta e ele fica receoso. Talvez ele pense num outro menino da sala ou do colégio que, segundo ele, é mais bonito do que ele. Você mesmo pode pensar assim. E aí você pode descobrir que esse menino também tem interesse na mesma menina. E por você achar que ele é mais bonito, você não se aproxima da menina. São crises da idade. Quer ver uma outra coisa? As meninas da mesma forma. Talvez tenha um menino lá bonitinho da sala. E você pode não se achar, né, a última cereja do bolo e achar que tem outras mais interessantes. Da mesma forma do menino, a menina também. Uma outra crise que tem nessa fase, e essas crises elas vão se sucedendo e não tem como parar, porque são coisas naturais dessa idade. Então, tem essas e tem outras. Quer ver uma outra crise? É como vão se comportar entre a adolescência e a juventude e a vida adulta. Porque a juventude e a adolescente está muito grudado ali também com a fase adulta. E aí, como ser adolescente, sem ser criança demais, sendo cobrado a ter um comportamento muitas vezes de adulto. E aí, como é que é isso? Como eu disse no início, você já não é criança para isso. Ih, você parece criança. É uma outra crise que o adolescente passa por amadurecer e ao mesmo tempo ainda estar limitado, por ser de menor, por ainda não ter a sua maturidade completa e pode gerar, na verdade, uma confusão emocional. Como resolver isso? Eu costumo dizer assim,
A Bíblia fala assim, baixa cada dia o seu mal. Então eu digo para você o seguinte, viva cada dia sem estresse desnecessário, sem querer correr muito. Os antigos falam assim, sem passar o carro na frente dos bois. Os bois precisam estar na frente sempre, porque diante das crises é preciso parar, respirar, botar a mente para funcionar. E vai assim, quem sou eu? E aí buscar entender, ler sobre isso é importante. Buscar pessoas que podem orientar você nessa fase é uma outra coisa, você não pode perder isso de vista. Então, mas é uma fase desafiadora, aonde vocês enfrentam bastante desafios, porque é uma transformação que, querendo você ou não, você tem que passar por ela. E como eu disse, graças a Deus que você passa, e entender, como eu também já disse, que você é único. Em Eclesiastes, eu acho que eu já falei esse texto para vocês, mas ele é muito interessante, no capítulo 3, versículo 1, que diz que há um tempo para todas as coisas. Se há um tempo para todas as coisas, esse é o seu tempo de adolescente. Esse é o seu tempo de ir amadurecendo um pouco mais. É o tempo das transformações. É o tempo de mudanças. É o tempo também de adaptação. É o tempo de se perceber. Se perceber. É o tempo de ter também a mente mais voltada para o lado emocional. Saber que você precisa cuidar da sua mente, porque nessa fase da vida a sua mente fica muito voltada para algumas outras coisas que você ainda não tinha muita maturidade onde você tem mais, e perceber que você vive em um mundo onde algumas pessoas vivem de aparência, nesse mundo aí antenado, nesse mundo onde todo mundo tá ligadaço em tudo, porque a internet nos aproxima, mas é você perceber que, eu vou citar uma frase aqui, que é vivendo num mundo de aparência, onde as pessoas, algumas, claro, são todas até que uma minoria, mas é uma minoria de muita gente, vive ou busca viver aquilo que elas não são. E aí você que é adolescente fica muito deslumbrado, porque o adolescente, ele se deslumbra. Vamos falar aqui da outra fase para a gente chegar, mas que é o social. Nós falamos do físico, do emocional e do social. Como é que é isso? Então você que começa, passa pela fase dos 15 anos, 16, e está nessa fase por aí, você começa a se deslumbrar com um admirável mundo novo. Talvez os seus pais já permitam nessa faixa etária que você vá a alguns lugares sozinho, vão com alguns amigos. Claro que tendo contato, telefone, isso é muito importante, mas talvez você já faça isso, já tenha essa permissão. E naturalmente, andar com os pais é uma coisa, andar sem os pais é outra. E quando eu digo isso é porque assim, você mesmo vai perceber não sei se o termo mais apropriado, mas talvez o ser um pouco mais livre. Não que seu pai te prenda, os seus pais te prendem, mas a figura do pai ali com você pode parecer aquela coisa meio que engessada. Quando você está só você com seus colegas ou alguns colegas, as coisas ficam mais livres, mais soltas. Você não tem o olhar do seu pai e da sua mãe sobre você. Como viver essa liberdade como adolescente, sabendo que tem um limite? Eu sou adolescente, já tenho uma maior liberdade. E como funciona isso? É a vida social que se deslumbra. Por exemplo, as meninas, algumas vezes, comemoram os 15 anos, que segundo as normas da sociedade, os ditos da sociedade, é quando a menina entra
ela sai da fase menina e começa a entrar na fase moça, mulher. Então, aos 15 anos é essa passagem, que alguns dizem. Então, você já é uma pessoa mais madura, você já tem uma maior liberdade. Como conciliar isso? O emocional. Como funciona a sua mente? Vivendo já, de certa forma, na sociedade onde seus pais dá para você, permite a você, tanto menina quanto menino, ter uma liberdade maior. E aí você precisa ter a consciência de que você é um adolescente, ou seja, que você é uma pessoa normal, com o maior privilégio, que você precisa curtir todo esse privilégio, mas dentro de tudo uma responsabilidade. Aí entra o seu emocional também, que é você pensar antes, que é você se perceber antes, que é você não perder o que você já conquistou. Isso também é ser adolescente, só que responsável. Então é muito bacana essa fase, mas não é fácil. Eu não digo que é problemática. Alguns chamam adolescente de aborrecente. Eu chamo essa fase de um grande desafio. Porque você também não pode esquecer que você está se preparando para a vida adulta. E aí você precisa viver um dia por vez. Não pular etapas. Viver a adolescência é muito importante. Tenho muita preocupação com adolescentes que querem viver tudo de uma vez só, como se o mundo fosse acabar amanhã. Claro que nós não sabemos se ele vai acabar ou não. Mas, como a gente não sabe, a gente acredita que não vai acabar e que nós vamos pedir a Deus para estarmos no amanhã. Então, a vida de adolescente, de junior, de adulto, ela precisa ser vivida de forma muito bacana, intensa sim, mas um intenso controlado. Pensa na sua fase de criança, que talvez você ainda lembre, não tem tanto tempo assim, aonde você brincava sem nenhuma preocupação. Lembra? Pois é. E aí hoje você já tem uma maior preocupação. Enquanto criança, a sua atitude era brincar, rir e achar engraçado o que os outros faziam, ou não. Não tinha preocupação de se arrumar como você se arruma hoje, de falar as coisas que você falou, de pensar como você pensa hoje, porque são fases. Então, ser adolescente é muito legal. Saber que você tem uma liberdade maior é muito legal. Agora, você precisa dar sentido a tudo isso. Desculpa, você precisa dar sentido a tudo isso. E aí entra uma outra situação em ser adolescente, que é crise que é gerada em cima disso. É a preocupação com o que o outro pensa de você, o que você pensa de você mesmo, o que o outro fala e diz de você e o que você acha que você é. Percebeu? Isso faz toda a diferença. Porque você não pode esquecer que você é influenciado e também influencia. Só que hoje você é muito mais influenciado do que influencia. Porque, como eu disse, adolescente é a fase de transição. Então tem muita gente que quer ditar e dita normas para você e que você precisa tomar cuidado com aquilo que você ouve nessa fase, com aquilo que alguns propõem para você fazer com a ideia de ser bom. Eu já disse para vocês e sobre as pessoas que entram na nossa casa através dos nossos smartphones, celulares, tablets, computador, enfim, nossa rede de bate-papo, pessoas que entram nas nossas casas e nas nossas vidas, direcionando às vezes como nós devemos nos comportar, o que devemos comer, como devemos ser, como devemos falar. Isso é fato, isso é realidade. Mas e você? O que pensa de tudo isso? Como você recebe, por exemplo, alguém
que você acha importante, os formadores de opinião. E isso tem gente jovem, tem adultos, pessoas que de alguma forma quer te influenciar, que vão influenciá-lo. E aí você precisa parar para pensar qual tipo de influência que eles têm sobre mim. O que eu permito que entre e o que eu não permito que entre. E esse pensamento faz toda a diferença. É importante para você ouvir essas pessoas? Vamos supor que seja. Mas o que eles dizem para você? E depois que eles acabam de falar? Como, né, direcionar tudo que eles fazem, como canalizar para saber, como refletir para saber se o que você pode pegar para você e o que você tem que deletar. E eu já falei isso também, que para muitos formadores de opinião, para muitas pessoas que tem por aí, você é só mais um. Você não tem muita importância para algumas dessas pessoas, porque você é um número. Então é importante que você esteja atento nessa transição de adolescente, o que as pessoas colocam para você, o que você ouve, como você direciona, como você administra isso. E aí vem uma outra coisa, o que os outros pensam de você? Nessa fase é extremamente complicado. Porque às vezes nós estamos muito preocupados com o que o outro pensa da gente. Mas o mais importante do que o outro pensa de você sobre você, o mais importante é o que você pensa sobre você. Se o que o outro pensa sobre você não tiver de acordo com aquilo que você sabe que você é, deleta. Porque o mais importante é você ter a confiança de que aquilo que você é o mais importante. E é esse pensamento que deve pairar na sua mente. Que você vai crescendo e quanto mais você cresce, você precisa se encher de sabedoria, porque viver é desafiador e esse desafio precisa levar você a se desenvolver para saber separar o que é bom do que não é bom, o que é bom do ruim. Então, o que os outros pensam sobre você, de você, não terá nenhuma importância se não bater com aquilo que você sabe que você é. Então é preciso que você viva a cada dia. É preciso que você perceba, ou melhor, que você se perceba quem você é. Que as pessoas verdadeiramente sabem que vocês são importantes e você ter delas a confiança de que você é importante. Porque talvez eu mesmo possa chegar para você e falar: você não é importante, você não é nada. Você vai dar crédito se eu falar um negócio desse para você? Não, não pode dar. Não deve dar. Porque às vezes as pessoas acabam tentando fazer com que a gente fique mal. E tem muita gente querendo que a gente não fique muito bem. Por quê? Porque lamentavelmente na sociedade onde nós vivemos, a gente tem pessoas assim, e você sabe que eu não estou inventando nada. Então é importante que nesse mundo cercado por tanta gente, na sociedade cercado por tanta gente de opiniões diferentes, isso é muito legal. E cada um pode ter a opinião que quiser ter. Cada um pode falar para você o que quiser falar. Cada um pode dizer para você o que quiser dizer que você tem que fazer. O problema não é o que o outro diz. O problema é o que você faz com tudo que o outro diz. Percebeu? É esse o grande desafio, é isso que você precisa pensar. Porque senão você entra numa neura, como vocês mesmos dizem, a cabeça entra em parafuso, e aí hoje tem muitos adolescentes que vivem uma crise sem precedentes, e aí torna-se um negócio perigoso, porque a depressão está aí mesmo, porque começa a se isolar, e aí está isolado por quê? Porque o outro disse que você não é alguma coisa.
uma orientação. Deleta tudo aquilo que não lhe faz bem. E tudo aquilo que te faz bem, pega para você. Então, se alguém disse alguma coisa para você que não foi legal, eu sei que não é fácil digerir algumas coisas. Não é uma receita de bolo que você pega lá na internet e faz o bolo. Não. Palavras contrárias é muito difícil serem digeridas. As palavras machucam, magoam, pessoas machucam, magoam, mas quando você percebe e sabe quem você é, quando as pessoas que verdadeiramente amam você, estão próximas a você, diz o seu valor e você traz isso na sua mente, no seu coração, você pode até ficar chateado, você pode até não gostar, pode naquele momento ficar meio assim no canto, mas você sai rápido disso, porque você sabe que verdadeiramente quem gosta de você não vai dizer coisas ruins para você. Vai ter você em alta conta, porque na verdade é assim que tem que ser, porque você é uma pessoa diferenciada, é diferente porque você é especial para Deus, você é especial para as pessoas que gostam de você. Seja um adolescente convicto da sua adolescência, não tente ultrapassar, correr demais sem necessidade, viva com uma intensidade controlada a sua adolescência, que eu vivi a minha e é muito legal. E cada tempo é um tempo, e há tempo para todas as coisas. E o seu tempo de viver a adolescência é agora. Tchauzinho, até a próxima.